Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje no livro de Isaías. De novo, vamos ler Isaías. Hoje no capítulo 49. Capítulo 49 e o versículo vai ser o versículo 14, 15 e o 16. Aleluia. A Bíblia diz assim, olha. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Amém? Só até aqui, tá bom. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, pedimos, Senhor, para que o Senhor manifeste teu poder e a tua graça sobre nós. Dá, Senhor Deus amado, revelação, sabedoria na tua palavra, para que nós possamos, Senhor Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem falado para a gente nesses dias, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu quero lembrar um pouquinho, semana passada, né, como na célula é o lugar da gente compartilhar a palavra, né? Não é lugar da gente pregar. E aí, como eu quase não vou na célula, porque se eu vou na célula, os irmãos não fazem mais nada, né? Eles ficam lá esperando que eu fale alguma coisa, né? Então eles querem que eu prego na célula também, querem que eu fale na célula. Então, praticamente, eu quase não vou na célula para deixar os irmãos bem à vontade. Mas aconteceu algumas coisas essa semana comigo. Como os irmãos sabem, eu tenho feito algumas vezes na semana, eu estou fazendo Uber. E aí a gente tem umas experiências bem interessantes, né? Tem umas experiências bem interessantes aí. E acho que foi na segunda-feira, eu estava trabalhando ali, de repente tocou uma corrida, e era uma corrida bem baratinha, só que era longe. Mas como eu falei para os irmãos, a gente não faz esse serviço por dinheiro somente. A gente trabalha sim, porque a gente precisa do dinheiro. Mas a gente trabalha para servir as pessoas. E aí eu fui nessa viagem. Quando cheguei lá, era uma senhora e eu pensei assim, poxa vida, né? Ela disse assim, nossa, eu pensei que nem ia vir ninguém para cá, porque era tão barato, e aqui nesse lugar aqui é difícil. Eu pensei que não ia vir ninguém. E eu falei para ela justamente isso. Eu falei, olha, a gente não está aqui só para a gente ganhar o dinheiro, né, para a gente levantar recursos, mas a gente está aqui também para servir as pessoas. E aí fui andando com ela e de repente percebi que ela estava indo para oração na igreja dela. Aquilo ali me encheu o coração, irmãos. Segunda-feira, né, uma senhora de idade indo para oração. E ela disse assim para mim, ela falou, se fosse para trabalhar, eu ia. Por que para oração não vou? E eu pensei assim, como Deus, ele cuida dos seus, né? Porque era uma senhora num lugar muito carente, está muito alto o microfone, num lugar muito carente. Então, ela pensava que talvez eu não fosse ninguém lá, né? Como ela estava pensando. E eu fiquei pensando como Deus cuida, né? Dos seus. Como Deus cuida dos seus pequeninos. E isso me chamou a atenção para essa palavra que eu vou pregar hoje aqui. Mas a experiência que eu tive da semana passada, da pregação da semana passada, foi o seguinte.
que a gente falou, teve uma parte que a gente falou na palavra sobre a questão do nosso testemunho, né? Eu fiz essa corrida, fui levar essa senhora, já meu coração ficou cheio, né? Fiquei feliz da vida, de estar servindo a obra de Deus, de estar servindo, levando alguém para a igreja. Cara, isso é demais. Para mim foi ótimo aquilo ali. E aí eu agora tô vindo embora, aí toca de novo. E aí era um rapaz que estava indo fazer um curso. E quando ele me viu, ele falou assim: pastor, o senhor aqui, né? E ele começou a falar que ele converteu aqui na nossa igreja, e como que ele veio parar aqui. E isso que eu achei interessante. Ele falou assim: o senhor lembra, anos atrás, tinha um campinho de futebol aqui em cima aqui. Eu não sei se alguns irmãos aqui lembram, tinha um campo de futebol aqui em cima, um campinho de areia. E aí meu filho, o Estevão, foi lá jogar. E eu fui lá para estar junto com eles. E esse irmão, ele disse assim: pastor, naquele dia, eu vi o jeito que o senhor tratou o seu filho. E eu pensei assim: eu não tenho isso na minha casa. Eu vou lá para ver se isso é verdade mesmo, se isso aqui não está só. E ele começou a vir para a igreja, e ele começou a olhar para a nossa família, e ele converteu a Jesus por causa do testemunho da família. Então você vê como Deus, ele é assim. O nosso testemunho, ele tem um poder. Às vezes a gente pensa que a gente tem que ficar pregando para as pessoas e tentando enfiar a palavra de Deus nas pessoas, mas não temos que fazer isso. Muitas vezes nós vamos apenas ter que dar o nosso testemunho, mostrar a nossa vida, como que é, e as coisas vão acontecer. Amém? Bom, isso daí foi da semana passada, e aí uma coisa que aconteceu legal essa semana foi que, quando eu estava fazendo esse serviço, eu vi as cenas se repetiam assim várias vezes. Mães saindo de casa cedo, né? Saindo de casa cedo, aquele frio que estava cortando, e elas saindo com seus filhos, bebês, crianças, para ir para a escola, para ir para as creches. E elas entravam no carro e elas não estavam nem aí que tinha um cara estranho lá dentro. E elas brincavam com seus bebês, elas faziam ali, né, usavam ali as suas palavras, seu jeito de brincar, que é até assim, para quem não entende, é uma coisa assim, tá pagando um mico, né? E aí elas estavam ali e tal. Cada vez que entrava uma, saía, entrava outra, eu ficava percebendo isso. E foi ontem eu fui pegar uma senhora que estava com uma criança. E quando ela entrou no carro, sabe aquele frio? Ela ia levar essa criança para poder ficar com alguém. E no caminho ela não tinha colocado essa viagem. E ela ficou assim tão triste, eu vi aquilo ali, né? Ela falou: moço, não tem uma primeira parada aí antes da última? Eu falei: não tem. Eu falei: mas não tem problema, eu levo você lá assim mesmo, né? Levo você lá assim mesmo. E a gente foi até o lugar onde ela precisava deixar, e ela deixou a criança lá. Quando ela fechou a porta, eu vi o olharzinho da criança, né? Tipo assim: me deixa aqui, eu quero você. E eu comecei a conversar com ela. Ela disse que aquela criança era filha de uma irmã dela, a irmã com problemas com drogas, coisas assim. Ela ia ser tirada da criança e ela acabou então tomando conta dessa criança. E eu tinha falado assim para ela assim: como é difícil, né? Você deixar a sua criança aqui e você ir trabalhar. Ela falou: às vezes eu desço, fico um pouquinho, mas hoje não posso. Hoje estou atrasada. Dói o coração da gente, mas é necessário. Então fiquei vendo essas coisas assim, e isso assim
me chamou muita atenção nessa questão de mãe, dos filhos, do cuidado, né? Como as mães elas cuidam, é uma coisa muito interessante. Mas vamos imaginar aqui a questão da palavra de Deus. Como que esse povo aqui em Isaías 49, como que eles estavam vivendo? Na verdade, eles estavam vivendo o pior cenário da vida deles, né? Onde tudo que eles tinham conhecido, tudo que eles conheciam tinha sido destruído. Por isso que a Bíblia está falando, Sião está dizendo que o Senhor abandonou, que eles estão sozinhos. Então eles estavam se sentindo realmente assim. Eles estavam exilados na Babilônia, não estavam na terra deles. E como no versículo anterior diz, que eles estavam se sentindo abandonados, sozinhos. A igreja da época, vamos chamar de igreja, que naquele tempo ainda não tinha a igreja, mas a igreja da época, representada aqui por Sião, ela solta um grito de desespero, né? Ela fala, olha, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Porque era isso que estavam sentindo. Logicamente que tudo aquilo que está acontecendo na vida deles era uma consequência. Uma consequência das suas decisões, uma consequência das suas vidas. Mas eles estavam ali, alguns estavam ali porque outros estavam sendo levados, eles acabavam sendo levados juntos. Não é porque eles haviam abandonado Deus, talvez por alguns ali, mas eles estavam juntos nessa caminhada por ser um só país. Mas esse sentimento de abandono que Israel teve lá no passado, esse sentimento de abandono, de desamparo, esse sentimento ainda não ficou lá preso no passado. Ele ainda cruza os séculos e ele ainda entra nas nossas casas. Por exemplo, imagina só o adolescente que às vezes se sente invisível, né, incompreendido, invisível na escola, incompreendido em casa. Às vezes fica lá sozinho dentro do próprio quarto, pensando na vida, aquela sensação de parece que ninguém está ali com ele, né? Às vezes a sensação que tem é que existe uma diferença em casa. Às vezes os filhos, né? Esses adolescentes, às vezes eles começam a achar que os pais estão fazendo diferença e eles vão se afastando cada vez mais da família, vão ficando sozinhos. Os jovens, que também hoje têm essa sensação quando ele olha para o futuro e que às vezes ele enxerga, parece que as portas fechadas, a incerteza do futuro, né? O medo do futuro, o que vai acontecer na minha vida? O jovem às vezes fica pensando, poxa, se eu não arrumar logo uma namorada, eu vou ficar sozinho o resto da minha vida. Ele fica sempre pensando em colocar alguém do lado dele, porque ele acha que ele precisa daquilo ali, porque ele se sente, na verdade, o que ele está sentindo é como se ele estivesse sozinho. As portas fechadas, as incertezas, e o adulto? O adulto, às vezes, ele está esgotado, né, pelas contas, pelas crises no casamento. Quantas crises no casamento que se passa? Quantos problemas no casamento? Não é porque a gente está na igreja, que a gente é crente, que a gente não vai ter problema no casamento. Vamos ter dificuldades, vamos ter problemas. Às vezes as contas, as finanças, né, vão trazer problemas, crises. E pelo peso, às vezes, de ver a sua família, às vezes, enfrentando lutas. E às vezes você quer fazer alguma coisa e você não pode. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas você não consegue. Né? Então aquilo ali que vê os pais, que às vezes já têm seus filhos casados e olha, e às vezes você quer fazer alguma coisa, mas você não pode. Às vezes você até pode, mas você não deve. Então tem todas essas coisas, né? E aí vem essa dor, que às vezes ela aperta a nossa tendência humana, às vezes quando essa dor vem, quando a gente passa por situações assim, qual que é a nossa tendência? A tendência humana
é achar que Deus esqueceu da gente. Quantos aqui já passaram em situações que você achou que Deus esqueceu? Você levanta a mão. Pois é. A gente passa por situações onde a gente pensa que Deus esqueceu da gente, que a gente está sozinho. Às vezes a gente está na igreja, está com um monte de gente, tem um monte de gente, mas parece que ninguém olha para nós. E a gente fica se sentindo sozinho no meio de um povão todo. No meio de muitas pessoas, às vezes nós nos sentimos sozinhos. Só que essa questão que o povo de Sião fala, nós estamos sozinhos, o Senhor nos abandonou. Nós estamos nos sentindo assim. Deus, imagina só. Se de repente um filho seu fala um negócio desse para você, às vezes você fica mal, você fala, pô, mano, eu não faço isso. E é engraçado que essa questão aqui, Deus não responde assim. Deus não fica bravo com o povo, Deus não responde ao desespero do povo com uma bronca teológica, uma bronca na palavra, chamando a atenção. Ele não chama a atenção do povo, ele não dá essa bronca, mas ele responde com uma das perguntas, ele faz uma pergunta, uma das perguntas mais carregadas de emoção de toda a Bíblia. E por que Deus faz essa pergunta? Por que Deus vai fazer essa pergunta? É para arrancar do nosso peito o medo, o abandono. Deus, então, aqui, Ele nos convida, através desse versículo, para a gente olhar para a mais pura imagem de amor que existe na terra. Não existe imagem de amor mais bonita do que uma mãe cuidando do seu filho. E no versículo 15, ele fala assim para a gente, olha, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? É uma pergunta que ele vai fazer aqui. Será que uma mulher pode esquecer do seu filho? Que não se compadeça? Será que tem alguma mulher que não se compadece do seu filho? Do filho do seu ventre, do filho que foi gerado dentro dela? Será que existe uma mãe assim? É a pergunta que Deus faz. Ele apela aqui para o instinto materno. Ele vai dar esse olhar para a maternidade. E ele está querendo aqui mostrar o quê? Provar para a gente que ele não esquece dos seus filhos. Deus não esquece dos seus filhos. Deus aqui evoca a imagem da mãe com seu bebê no colo. A mãe está ali com o bebê no colo. No hebraico, a palavra original aqui para compadecer, não se compadeça dele, aqui é a palavra racham, que vem da palavra rechem, que significa útero. Então, como que não vai se compadecer? Eu não sei se você sabe, mas existe uma ligação muito forte. O homem talvez tenha dificuldade em entender isso. Mas quem é mãe aqui, sabe o que eu estou falando. Que há uma ligação muito forte entre o bebê e a mãe. Muito forte. E eu nunca esqueço, de vez em quando eu conto aqui na igreja da situação, que a Rebeca estava lá em Portugal. Estava lá em Portugal e nós não sabíamos de nada aqui. Nada. Isso tem a ver com dons espirituais? Tem a ver com dons espirituais, mas também tem a ver com essa ligação entre o filho e a mãe. Então, a Rebeca estava lá em Portugal e de repente a Rebeca começou a ter uma crise de ansiedade muito forte. O Alex já estava indo a caminho, a caminho de lá, mas a gente não estava sabendo de nada. A gente não estava sabendo de nada. E de repente, a gente estava saindo para ir para a igreja, de repente minha esposa começou a passar mal. Minha esposa começou a ter falta de ar, e eu falei, comecei a orar por ela. Comecei a orar, e a gente começou a orar, e eu ali colocando as mãos e declarando uma palavra sobre a vida dela. E aí, no meio daquela situação, o telefone toca. E quem era? A Rebeca.
A Rebeca. E aí a gente continua fazendo oração, só que agora a minha esposa está sabendo o que está acontecendo. E aquela coisa começa a passar. E conforme começa a passar nela aqui, começa a passar também na Rebeca. Lá em Portugal, a Rebeca começa a melhorar também. Então, estou falando isso aqui para quê? Para a gente mostrar como há uma ligação muito forte. E por isso que Deus usa essa imagem. Imagina só a ligação que existe entre mães e filhos. E Deus está dizendo aqui que Ele ama a gente com esse amor protetor de uma mãe que carrega o seu filho dentro de si. A mãe, quando o filho está ali no ventre, a mãe deixa de comer um monte de coisa, porque se ela fica sabendo que vai fazer mal, bebê, ela procura não comer. Ela abre mão. Tudo aquilo que ela vê, que ela pensa, ou que ela fica sabendo, isso aqui não é, ela vai deixando de lado. Porque o amor da mãe é um amor e é uma ligação muito especial com o filho. Ela sai de manhã. Ela podia somente colocar o filho dentro de um carro e deixar que alguém levasse. Mas não, ela faz questão de fazer 2 viagens. Ela faz questão de pagar um preço a mais. Por quê? Porque ela não aceita simplesmente deixar. Ela tem que ir lá, ela tem que ver, ela tem que deixar no lugar, ela tem que saber como que é. Esse é o amor de mãe. E esse é o amor que acolhe as crianças e é o amor que Deus aqui transmite para a gente. Só que existe uma realidade humana. A gente é humano, irmãos. Nós somos humanos, nós somos falhos. Então, quando a Bíblia faz essa pergunta, será que uma mãe, será que ela pode abandonar ou não acolher o seu filho? Será que pode acontecer alguma coisa assim? Eu sinto lhe dizer, mas pode. Pode sim. O texto aqui ele é bem honesto. A Bíblia é a verdade. E a Bíblia não tem como esconder isso. Só que aí a Bíblia fala assim, olha, mas ainda que se esquecesse. Ainda é difícil uma mãe esquecer, mas ela pode esquecer. Mas ainda que ela se esquecesse. Então a Bíblia aqui reconhece a falha humana. Até o amor mais perfeito da terra pode falhar. Pode falhar. Pais erram. E eu já errei muitas vezes como pai. Mães erram. As mães às vezes se esgotam. Não teve aquele dia, você ama ali seu filho, mas de repente dá um trelelê, você fica meia doida e quer dar batida para todo lado. Pode acontecer isso. Porque às vezes os seres humanos vão nos decepcionar. Deixa eu te falar, você que é filho, seu pai vai te decepcionar. Sua mãe às vezes vai te decepcionar. Eles são seres humanos. E às vezes o amor humano, ele encontra um limite. Ele chega num limite, o limite da própria capacidade física, às vezes o cansaço emocional, é tanta pressão, é tanta coisa, que acontece, problemas às vezes ali dentro do casamento, que às vezes vai acabar decepcionando. Mas para a gente compreender melhor aquilo que acontece, isso daqui, quando a gente fala dessa questão humana, eu acho que eu quero lembrar um pouquinho você aqui, porque às vezes a gente fica esperando isso da igreja. Às vezes tem algum irmão que fala assim, mas vocês me abandonaram. Mas a igreja não cuidou direito de mim. Mas eu isso, mas eu aquilo. A gente fica chorando. E aí acontece aquele negócio que a gente pregou algumas semanas atrás, que é se você está servindo homens, você vai receber a recompensa do homem. Se você está servindo Deus, você vai receber a recompensa de Deus. E a gente está aqui para a gente servir Deus. Nós temos amigos aqui? Temos irmãos? Temos. Mas nós não podemos ser dependentes dos nossos irmãos.
Porque às vezes tem coisa, tem batalha que a gente vai ter que passar sozinho. E é por isso que às vezes a gente vai se sentir sozinho no meio de um mundaréu de gente. No meio de muitas pessoas. Mas vamos voltar aqui para a gente compreender o que acontece quando o amor humano chega ao limite. Quando o amor humano chega ao limite, eu quero que você, agora, faça uma viagem comigo numa história. Quero contar para você uma história de uma jovem que ela viveu o limite do amor. Esse limite, onde tipo, não dá para ir mais. Acabou aqui. Não é que o amor acabou, mas não dá para continuar. E essa jovem, ela estava num voo, não sei se você lembra, no ano de 1971, o voo Lanza 508, sabe, era a véspera de Natal, 1971, e uma cientista chamada Maria Koepek, ela tinha uma filha de 17 anos, chamada Juliane, e elas embarcaram num avião para voar sobre a floresta amazônica. E no meio do trajeto, um raio atingiu aquela aeronave e ela se partiu ao meio, irmãos. Ela se partiu ao meio em pleno ar. E a Juliane, então, ela caiu de uma altura de 3.000 metros. 3.000 metros, presa à poltrona. Ela foi lançada, presa à poltrona. Mas por um milagre físico e um milagre inexplicável, a folhagem da floresta, ela acabou amortecendo a queda e ela caiu e desmaiou. Ficou caída no meio da selva, desmaiada. E no dia seguinte, a adolescente de 17 anos acordou sozinha. No meio da selva, na escuridão da maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica. A clavícula dela estava quebrada. Ela tinha ferimentos profundos no seu corpo. E ela estava sem os seus óculos. O primeiro instinto daquela jovem, quando ela se sentiu naquela situação, a primeira coisa que ela fez foi começar a gritar pela mãe. Mãe! Mãe! Só que a mãe dela era uma mãe profundamente amorosa, irmãos. Que se houvesse qualquer chance daquela mãe encontrar a filha dela, aquela mãe ia atravessar aquela floresta de joelho, se fosse necessário, para resgatar a filha dela. Mas ela não encontrou a mãe. Ela andou durante vários dias à procura da mãe, no meio daquela floresta, mas ela não encontrou. Mas a verdade veio depois de anos. A mãe da Juliane, ela também havia sobrevivido à queda inicial. Mas ela ficou muito ferida. E ela faleceu poucos dias depois, porque ela não podia se mover dentro daquela floresta. As pessoas não encontraram ela, e quando encontraram, ela já estava morta. Então o amor daquela mãe era um amor real. O instinto de proteção daquela mãe era absoluto. Só que ela era humana, limitada, mortal. Às vezes a gente que é pai, que é mãe, a gente pensa que a gente é Deus. E a gente quer fazer tudo, que a gente quer acudir tudo. Mas eu quero dizer para você, papai e mamãe, você não é Deus. E essa mãe aqui, ela foi vencida pela morte. Ela não podia acolher a filha dela, ela não podia salvar a filha dela. Porque a vida dela também era frágil. E ela morreu. Juliane, então, ela sem saber, ela estava completamente sozinha na selva. Ela era órfã agora. O pai dela já tinha morrido anos atrás. E agora ela também não tinha mãe. E ninguém via ela. Os aviões estão passando pela floresta para tentar resgatar, mas eles passam alto demais e eles não conseguem enxergar a garota de 17 anos. Para o mundo,
a Juliane estava morta. Para o mundo, a Juliane já não tinha mais nada. Ela não existia. Mas o texto de Isaías diz diferente. Ele diz ele diz assim, olha, contudo, eu não me esquecerei de ti. Olha só, irmãos, que bonito. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, a qual está no seu útero, a qual ela amamenta, ela pode esquecer. Ela pode esquecer. Mas eu, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Meus irmãos, aos adolescentes aqui, aos jovens, aos pais, a mãe da Juliane amava ela com todo o seu ser. Mas o seu amor encontrou o limite da morte e da fragilidade nessa floresta, na floresta amazônica. Então, às vezes, as pessoas que mais amam você, elas vão falhar com você. Entenda isso. Às vezes, a pessoa que mais te ama, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu marido, sua esposa, seja lá quem for, vão te amar demais, mas ainda assim vai ter algum momento que eles não vão conseguir suprir a sua necessidade. E muitas vezes não vai ser por falta de amor, mas vai ser por falta de poder. Guarda bem isso. Não é por falta de amor, mas por falta de poder. Por quê? Porque eles adoecem. Eles também têm crise. Eles também têm dificuldades. Eles também se esgotam. Eles também morrem. Mas Deus diz aqui em Isaías 49:15: contudo, eu não me esquecerei de ti. Então, irmão, seja no deserto profundo, seja na floresta, onde ninguém te enxerga, onde você se sente órfão espiritual, os olhos daquele que criou você, que gerou você dentro do ventre da sua mãe, ele continua olhando para você. Ele continua olhando para você. No Salmo 27:10, a Bíblia diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. A Juliane, ela se lembrou de um conselho quando ela estava na floresta. Ela lembrou de um conselho que o pai dela deu muitos anos antes. Ele disse assim para ela: olha, filha, se um dia... Como que ele sabia disso, né? Os pais às vezes sabem coisas que a gente nem ele sabe que ele sabe. E aí, ele disse assim para ela: filha, se um dia você se encontrar perdida na selva, procure encontrar água. E segue o fluxo da água. Vê para onde que a água está indo. Porque a água, ela vai para os rios, e os rios levam à civilização. Então aquela jovem, guiada por essa força, né, que ela diz, ela mesma mais tarde ela descreve como uma força sobrenatural, ela não sabe como que ela teve forças. Ela caminhou e ela nadou por 11 dias. 11 dias. No meio de crocodilos, no meio de piranhas, no meio de insetos, até encontrar socorro. E ela foi a única sobrevivente daquele acidente. Porque Deus não esqueceu a Juliane na selva. Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar das coisas. O Espírito Santo fez ela lembrar daquele conselho. Deus, ele não se esquece de você na hora da sua crise. No versículo seguinte, ele diz assim: olha, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Você, meu irmão, você, minha irmã, está gravado
nas palmas das mãos do Senhor Jesus. Deus não anotou o seu nome com caneta para se apagar depois. Ele marcou na própria pele dele. Quando Cristo estendeu os braços dele na cruz do Calvário, aqueles pregos que entraram nas suas mãos, aqueles pregos, eles eram a assinatura eterna de Deus, de que Ele nunca vai esquecer de você, de que Ele nunca vai esquecer de um ser humano. E diante desse amor, irmãos, tão grande, tão puro, tão seguro, como que nós devemos reagir? Porque às vezes, o que acontece? Às vezes você está na igreja, mas aí vem esses momentos e aí você desaba. Vem as crises, você desaba. Como que esse cuidado, como que a gente pode entender isso que eu estou pregando aqui para você hoje? Esse amor de Deus. Como que você pode perceber que Deus não esqueceu de você? Bom, Deus sempre fala com a gente. E você viu? É lógico, eu preferia estar aqui estudando os meus livros, estudando a Bíblia, mas eu tive que fazer um serviço fora. E isso não me deixou menos espiritual do que eu sou. Entende? Porque às vezes tem muita gente que pensa assim, mas se eu trabalhasse direto na igreja, se eu estivesse na igreja, nossa, aí eu ia cuspir fogo para todo lado, os meus olhos iam sair fogo, eu ia botar a mão nas pessoas, gente ia sair voando, gente ia ser curada. Tem gente que pensa isso, romanticamente, mas não é. Trabalhar na igreja é um serviço como outro. E é um serviço que precisa de se empenhar. É um privilégio, eu entendo como um privilégio de Deus. Né? Poder trabalhar na igreja, eu acredito que é um privilégio. Mas às vezes nós temos que fazer como Paulo. Às vezes nós estamos na obra e às vezes nós estamos construindo tenda. E aí às vezes então a gente pensa assim, mas como que pode essa palavra aqui, está dizendo que Deus não me esquece, mas como que eu vou começar realmente a perceber isso? E a primeira coisa, para você poder ter essa prática, você tem que silenciar as vozes das circunstâncias. Porque às vezes o que acontece, irmãos? A gente fica olhando demais para as circunstâncias. A gente fica olhando demais. E a Babilônia aqui, o povo de Israel estava lá na Babilônia. E a Babilônia dizia que Israel tinha falhado. Ou melhor, dizia, a situação estava dizendo para o povo assim, eles estavam entendendo isso, que Deus havia falhado com eles. Entendeu? Deus havia falhado com eles. A floresta escura dizia para Juliane que o fim tinha chegado. Acabou, já era. Às vezes, nosso problema, às vezes um diagnóstico de um médico, às vezes uma crise financeira, pensamentos às vezes de depressão, eles começam a atacar nossa mente, eles dizem para nossa mente que a gente está sozinho. Dizem que a gente está sozinho. A nossa mente é um negócio interessante. Há 2 semanas atrás, não lembro direito não, mas é por aí. Nós viajamos para a Bahia, e aí foram 10 dias, ali 11 dias que a gente teve, 12 talvez, né? Viajando e trabalhando. Então, vou te falar uma coisa, a gente entrou ali, e eu vi a minha esposa, mas era assim, bom dia, boa tarde, boa noite, e assim, a gente se via. E eu estava indo para os povoados, eu estava indo para um canto, para o outro, mas a gente não parava ali para a gente ficar junto, nada. Então, quando eu estava voltando da Bahia, eu falei, eu vou ver se eu consigo um lugar para ir junto com a minha esposa, para a gente ficar junto, está acabando as férias dela, para a gente poder ficar junto, só nós dois.
Vou fazer isso. E eu consegui um lugar, irmão, numa montanha, um lugar alto. Pensa um lugar alto. Ó, vai ouvir na história, mas ó, eu quero mostrar para você o que acontece na nossa mente. Eu estou falando da mente de um pastor. Da mente de alguém que você pode pensar assim, que tem a maior fé do mundo. Aí estamos lá na montanha. Irmão, o lugar era tão alto, 1.400 metros de altura. É próximo daqui, tá? Não fui para longe, não. 1.400 metros de altura, está marcado lá. Tem hora que dá falta de ar na gente. Eu não sei como pode um negócio desse. Eu me sentia cansado lá em cima. Eu me sentia cansado. Só que, para chegar lá, foram mais ou menos 12 quilômetros de estrada de terra. E aí você imagina essa estrada de terra como que era. Aí, estamos lá. Estamos lá e minha esposa, ela tem muita dificuldade com a estrada. Se a estrada é meio perigosa, se o carro escorrega, se acontece alguma coisa assim, a minha esposa ela se perde nessas coisas assim. Ela não consegue controlar. Né? E aí, a gente tá lá, era o último dia. Durante a madrugada eu tô lá. Irmãos, caiu um chuvão. Mas foi uma chuva, vento. Sabe o que começou a acontecer na minha mente? Falei, cara, essa estrada deve estar um sebo. E eu comecei a pensar, naquela madrugada, eu não conseguia nem dormir mais. Porque eu comecei a pensar, como que eu vou descer com a minha esposa nesse lugar? Falei, Senhor, será que eu vou ter que ficar mais um dia aqui? Senhor, não posso. Amanhã tem culto, eu tenho que pregar. E agora, o que eu faço? E eu comecei a pensar, e a chuva, irmãos, pensa numa chuva, uma ventania, que parecia que ia destruir aquele lugar. E a minha esposa ali dormindo. E eu pensei, meu Deus, minha mente começou. Aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, ou o Senhor prepara uma estrada boa, ou o Senhor me capacita como um bom motorista de barro, né? Para mim poder descer esse lugar. Nós vamos ter que ir embora. E o meu carro agora é automático. Então, ele é um pouco diferente, né? Do carro normal. Mecânico, né? E aí eu peguei. Então, tudo isso passou na minha mente. Eu só fiz oração e descansei. Falei, Senhor, vou ficar tranquilo. Mas lá dentro de mim, aquela coisa queria vir, entendeu? Queria atacar a minha mente. Rapaz, essa estrada não tá boa. E quando eu conversava com pessoas, eu falava, realmente essa estrada é difícil. Falar, meu Deus, o pessoal trabalha aqui, fala que a estrada é difícil e eles estão aqui, deve ser difícil mesmo. Mas eu fiquei ali confiante no Senhor. Chegou na hora de ir embora, irmãos. Eu pedi para Deus que tirasse aquela chuva, né, que tivesse bom o tempo. Irmãos, e eu entrei no carro, fomos embora e não aconteceu nada. Foi tudo jóia. Mas, entende que a minha mente estava sendo atacada naquela hora, na hora da chuva? Na hora que eu comecei a ver as circunstâncias, eu já comecei a ver. Eu enxergava o carro deslizando na estrada. E eu falei, meu Deus, como que eu vou segurar esse carro? Mas não estava acontecendo nada. Eu estava ali, perto da cama. Eu estava ali orando. Eu estava ali lendo a palavra, mas a minha mente estava sendo atacada. O carro deslizando, e vira o carro. Oh, meu Deus do céu. Senhor, cuida da minha esposa. Mas não estava acontecendo nada. E não aconteceu nada. É só para te mostrar o que acontece. Por isso que nós temos que calar as vozes das circunstâncias. Você não pode ser conduzido por aquilo que está acontecendo à sua volta. Porque se você for pelo que está acontecendo à sua volta, e às vezes nem está acontecendo, mas você está vendo a coisa acontecer. Então não está tendo problema, mas a sua mente está dizendo que está. E aí você começa a dar
lugar a essas vozes. Então, se você quer ser cuidado por Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é calar essas vozes. E a segunda coisa que você deve fazer é descansar como um filho pequeno. Porque sabe quando ele fala da mãe que segura ali o seu filho no colo? O filho tem que ficar preocupado com alguma coisa? O irmão está lá atrás, segurando um bebê lá. Você acha que aquele garotinho ali ele tem que preocupar com alguma coisa? O aluguel que vai vencer ao final do mês? A conta de água, de luz? Né? Ali, a outra está ali brincando, está nem aí com a gente. Os pais estão aqui prestando atenção que ela não está nem aí, você pensa. Sabe por quê? Porque ela sabe que o papai e a mamãe vai cuidar dela. E ela apenas descansa. A criança apenas descansa. E Jesus ensinou isso. Que o cuidar de Deus, ele se manifesta quando a gente se torna pequeno. Porque o pequeno ele exalta, o pequeno ele cuida, o pequeno ele abraça. É assim. Como que a gente às vezes quer ser filho, quer que Deus trate a gente como um filho, se a gente às vezes quer tomar o lugar de Deus? A gente quer resolver as coisas. Entende? Como que a gente quer que Deus, ele cuida da gente se a gente acha, não vai eu não trabalhar, não vai eu não fazer alguma coisa para ver se cai alguma coisa do céu. Pois é, não vai cair mesmo. Mas para outros vai cair. Aqueles que precisarem, eles vão receber. A gente não precisa de ser forte o tempo todo. Você que é pai, você que é mãe, você não precisa de ser forte o tempo todo. Você apenas precisa de ser filho. Filho que depende de Deus. Em Lucas, no capítulo 12, versos 6 e 7, a Bíblia diz assim, olha, não se vendem 5 passarinhos por 2 cétios. E nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Deus não esquece do passarinho. E até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Quantos fios você tem, Gabriel? Já parou para pensar? Quantos fios de cabelo você tem aí, Obed? Você não sabe, né? Mas Deus sabe. A Bíblia fala que Deus, ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça. E ele fala assim, não temais, porque vocês valem muito mais. Vocês são muito mais importantes. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus conta os cabelos da nossa cabeça, ele sabe exatamente o que você está passando hoje. Deus sabe a dor. Deus sabe a dificuldade. E se você entrou por essa porta hoje, se você entrou aqui hoje, se sentindo invisível, desamparado, carregando às vezes um peso, em você um peso da floresta, um peso do deserto, você deve escutar o veredito do céu para a sua vida. O que Deus fala a respeito de você? Você não foi esquecido. Eu estou de olho em você. Eu estou vendo você. Sabe, as estruturas humanas, irmãos, elas podem até ruir. As estruturas humanas, elas podem romper. Pessoas amadas, elas podem te amar muito, mas elas podem falhar com você. Mas Deus, o nosso Deus vivo, Ele que gerou esse compromisso com a gente, de fidelidade, e Ele está sustentando você na palma das mãos dEle. Ele tem o seu nome gravado nas palmas da sua mão. Eu quero dizer para você hoje, que se você tem se sentido sozinho, se você tem se sentido perdido nas suas escolhas, às vezes não sabe o caminho a escolher, o que você tem que fazer, sabe, ou se sentindo invisível para o mundo,
achando que as pessoas não estão vendo você. Se você é pai, é mãe, é adulto, seja lá quem for. E às vezes você sente as suas forças se esgotando. Aquela hora que você não aguenta mais. Que você sente que você não consegue mais proteger a sua família sozinho. Às vezes seus filhos estão passando por situações e você quer tirá-los, mas você não consegue, você sabe que você não consegue. Se as suas forças esgotaram, eu quero convidar você hoje a orar ao Senhor. Eu quero convidar você hoje a se colocar diante de Deus e a entregar. Entrega tudo aquilo que é frágil. Entrega as suas fragilidades. Entrega aquilo que você não está conseguindo carregar. Entrega para Deus com fé. As circunstâncias vão querer mostrar para você o que está acontecendo, mas não olhe para as circunstâncias agora. Olha com fé para o Senhor. E aquele que ama você, que é maior do que a mãe, que é maior do que o pai, que é mais forte que a morte, que venceu a Maria Coepec, e é mais profundo que qualquer floresta escura. Ele quer hoje guardar a sua vida.